Como nós mostramos ao longo dessa tarde aqui na Globo News, o plenário do Supremo Tribunal Federal votou por manter Renan Calheiros à frente do Senado. Mas, em nenhuma hipótese, ele poderá assumir a presidência da República, já que ele é réu numa ação que corre no próprio STF. Renan tinha sido afastado numa liminar monocrática, é assim que se diz, do ministro Marco Aurélio, que nem chegou a ser cumprida porque o senador se recusou a assinar a notificação e depois a mesa do Senado decidiu que não ia acatar essa decisão do ministro Marco Aurélio. Eu vou voltar a falar com o Marcelo Cosme. O Marcelo acompanhou essa sessão desde cedo, durante todo o dia. Marcelo, aconteceu o que já se esperava, né? Desde ontem falava-se desse acordo, né? E foi o que os ministros acabaram optando. Pois é, Leilane, a gente ainda viu isso, né, partindo do ministro decano, Celso de Mello, que foi quem pediu ali para antecipar o voto dele. Primeiramente, ele fez uma ratificação, que a gente já fala daqui a pouquinho sobre isso, e pediu para antecipar o voto dele, dizendo o seguinte, ó: o plenário do Supremo ainda não decidiu sobre aquela questão se o réu pode ou não estar na linha sucessória. Então não cabe uma liminar nesse momento para afastá-lo do cargo. O que o meu entendimento deve acontecer é afastá-lo da linha sucessória, até que a gente tenha uma decisão final. Então essa divergência, como a gente fala na linguagem jurídica, né, foi aberta pelo ministro Celso de Mello e ele acabou sendo seguido pelos ministros Teori Zavascki, que vamos lembrar que foi quem afastou Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados em maio. Também foi seguido por Dias Toffoli, que votou rapidamente, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e pela própria ministra presidente do Supremo, Carmen Lúcia. Quem é que manteve ali o mesmo entendimento do ministro relator Marco Aurélio Mello, que Renan Calheiros não poderia continuar no cargo? Foram os ministros Luiz Edson Fachin e a ministra Rosa Weber. Então, por esse placar de 6-3, o Supremo Tribunal Federal entendeu o seguinte, ó: até que nós terminamos de julgar aquela ação que diz que um réu não pode estar na linha sucessória da presidência da República, a gente também não pode afastar uma pessoa do seu cargo. O que a gente pode fazer nesse momento é evitar que essa pessoa assuma, em alguma hipótese, a presidência da República. Então, traduzindo, Renan Calheiros vai continuar no cargo de presidente do Senado, mas não assume a presidência da República, caso na ausência de Michel Temer, depois Rodrigo Maia, e aí então seria Renan Calheiros. A gente preparou uma reportagem para você entender um pouquinho como é que foi o início desse julgamento. A gente vai mostrar a defesa de Renan Calheiros, a defesa do Partido Rede Sustentabilidade, que foi quem entrou com essa ação, o que disse o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que queria que Renan Calheiros saísse do cargo, e o que trouxe o voto o ministro relator Marco Aurélio Mello. Vamos entender esse início do julgamento, por favor. O advogado do partido Rede Sustentabilidade, que entrou com a ação no Supremo defendendo que Renan seja impedido de assumir a presidência da República, frisou que manter um réu em um cargo tão elevado é um grave risco. O advogado do Senado, Alberto Cascais, pediu a cassação da liminar que determinou o afastamento de Renan, ou que o Supremo mantenha Renan no cargo, mas o retire da linha sucessória da presidência da República. O advogado-geral da União, Rodrigo Janot, rejeitou essa possibilidade. Disse que está previsto na Constituição que nenhuma autoridade na linha sucessória pode responder a processo criminal. A prerrogativa constitucional é do cargo. A prerrogativa constitucional não é da pessoa. E problemas afetos à pessoa não podem limitar as prerrogativas do cargo. O legislativo tem de ser presidido por cidadãos que estejam plenamente aptos a exercer as missões próprias dessa função que lhes são constitucionalmente asseguradas. Janot criticou duramente a recusa do presidente do Senado em receber notificação judicial da decisão que o afastou do cargo. A liminar foi proferida na segunda-feira e hoje, quarta-feira, esse tribunal, por seu pleno, está apreciando essa liminar. E houve uma recusa de um dos poderes da República em cumprir uma decisão legítima proferida pelo órgão judicial competente para enfrentar esse litígio. É como que desafiar as noções fundamentais de um Estado democrático de direito. É aceitar que uns poucos cidadãos
podem o mais, podem escolher arbitrariamente quando e se submeterão aos mandamentos legais e jurisdicionais. O relator da matéria, ministro Marco Aurélio, começou sua fala ironizando a decisão do Senado de cancelar as sessões de terça e quarta-feira. Ao que tudo indica, pensa o leigo que o Senado da República é o senador Renan Calheiros. Explico. Ante a liminar, e não cheguei a tanto, cancelou-se não só encontro natalino, como também cancelou-se no dia de ontem a sessão plenária, procedendo-se de igual forma quanto à sessão de hoje. Se diz que sem ele, e a essa altura está sendo tomado como um salvador da pátria amada, não teremos a aprovação de medidas emergenciais visando combater o mal maior, que é a crise econômica financeira. Quanto poder! Presidente, faço justiça ao senador Renan Calheiros. Faço justiça ao dizer que ele não me chamou de juizeco. Tempos estranhos, presidente. Os vivenciados nesta sofrida república. Marco Aurélio lembrou que no dia 3 de novembro, a maioria do plenário do Supremo entendeu que não pode haver réu na linha sucessória da presidência da República e que, apesar do julgamento ter sido suspenso, seria contraditório manter Renan Calheiros no cargo. O ministro lembrou ainda que o mesmo motivo foi usado pelo Supremo para afastar Eduardo Cunha da presidência da Câmara. Não há qualquer diferença. Descabe adotar a máxima condenável dos 2 pesos e 2 medidas, da máxima de uma no cravo, outra na ferradura, o critério de plantão. O processo não tem capa, tem conteúdo. O mesmo tratamento dado pelo plenário com idênticas constituição e composição. A situação jurídica do presidente da Câmara cumpre ser implementado relativamente ao presidente do Senado. Fora isso, é a variação inconcebível. Marco Aurélio concluiu dizendo que o Supremo foi desafiado porque sequer conseguiu notificar o presidente do Senado e que, se há provocação, não é por parte do Judiciário. Caso provocação haja, esta está na inconcebível, intolerável, grotesca postura de desrespeitar ao extremo ordem judicial, recusado até mesmo, já não digo o cumprimento, o simples ciente nos mandados de notificação expedidos. Receio muito o amanhã, caso prevaleça visão acomodadora, dando-se o certo por errado, o dito pelo não dito. No fim do voto, Marco Aurélio pediu que o Procurador-Geral da República analise se houve crime por parte de Renan Calheiros e de outros integrantes da mesa do Senado ao se recusarem a cumprir determinação do Supremo. Agora cabe a Rodrigo Janot decidir se pede ou não investigação sobre o caso. Bom, vamos só fazer uma observação. A gente acreditou de forma errada durante o texto aí o cargo do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Então ele é Procurador-Geral da República e não Advogado-Geral da República.